Fala aí, pessoal do Negócios Geeks, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês pelo empenho, tá? É muita gratidão que eu sinto, porque vocês estão me ajudando a tornar o canal cada vez maior. O canal já chegou a 800 pessoas, 800 inscritos, isso é muito maneiro. Vocês estão apoiando demais, eu só tenho a agradecer, tá bom? E passe o vídeo aí para mais pessoas, vamos chegar aos 1000 inscritos aí pra gente conseguir monetizar esse canal, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês o carregador portátil, tá? Da VEG, o iMob ou o VMob, né? Que o pessoal fala. Eu sempre falei o iMob, mas eu vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal falando VMob por causa de VEG, né? Não sei. Se você souber como que se pronuncia, coloca aí nos comentários, por favor. Vou falar um pouquinho sobre ele, vou falar o porquê que eu preferi investir um pouco mais de recursos nele e não aqueles de 1.500, 2.000 reais. O que me atraiu nele, tá? Mas eu também quero trazer uma coisa, um bônus aqui, e já agora no começo, que é sobre a caixinha da Clamper. Muitas pessoas me perguntaram sobre a caixinha, me perguntaram sobre link e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês agora a caixinha um pouquinho mais no detalhe e vou tentar abri-la ali só para vocês verem como que ela é internamente, tá? Não é nada que você que tem um conhecimento, né, de eletricidade, você não consiga fazer. Você consegue fazer sim, você consegue montar. É que eu queria uma coisa assim mais profissional. Então eu comprei a caixinha e eu mesmo instalei. Para quem não sabe, eu sou eletrotécnico também, tá bom? Então eu mesmo instalei, eu mesmo conferi as proteções. Essa caixinha da Clamper eu havia comprado para 20 amperes, tomadinha de 20 amperes. E eu fiz uma adaptação, porque toda a proteção dela veio para 20 amperes, né? Só que para eu usar na Wallbox, eu precisei fazer algumas alterações internas. Inclusive, eu fiz a substituição da fiação interna, tá? Basicamente, o que eu aproveitei ali foram as proteções. E uma proteção, que no caso é o disjuntor, que eu fiz a substituição dele, tirei de 20 para 40, tá? E também fiz uma adaptação embaixo. O que eu fiz? Como ele veio próprio para tomadinha de 20 amperes, eu mantive a tomadinha de 20 amperes e fiz uma furação embaixo, coloquei o prensa-cabo ali bonitinho, né, para ficar um acabamento interessante, e fiz a conexão interna ali por dentro. Então eu fiquei com a saída que liga direto na Wallbox e também fiquei com a tomadinha que já vem nela de 20 amperes, tá bom? Vou mostrar para vocês agora. Aqui, pessoal, aqui é a minha Wallbox, né? A ponteira de carregamento ali, a caixinha da Clamper, que eu já havia mostrado no vídeo anterior, tá? Com a tomadinha aqui, ó, de 20 amperes. E aqui embaixo, tá vendo? Eu coloquei um prensa-cabo aqui, ó, com a alimentação da Wallbox. E aqui do outro ladinho é a saída da ponteira, tá? Pra gente poder fazer o carregamento do carro, beleza? Uma outra coisa interessante, eu vou colocar aí para vocês verem, ó, muita gente me perguntou por que o trifásico não carrega mais rápido nesse carro aqui específico. Por quê? Porque esse carro aqui, ele tem uma ponteira, né? Ele tem um plug monofásico. O que isso significa? Que ele só aceita fase e neutro e fase com terra, tá? Então é fase neutro. Aí eu vou apontar aí para vocês, ó, se o meu editor estiver trabalhando direitinho, eu vou colocar mais embaixo a comparação de um plug que seria trifásico por completo, né? E esse aqui, ó, o nosso, ele é um monofásico. Mas basicamente é isso. Ele funciona com fase neutro terra ou fase terra, beleza? Vou até mostrar aqui no carro também para vocês. Aqui, ó. Ali, ó, ele até fala, ó. Tá vendo, ó? L1, L2 e L3.
Aqui do outro ladinho é o neutro, tá? Esse do meio aqui é o terra, é o aterramento, tá? Esses aqui são de controle, né? São comandos que se dá. Eu posso até colocar o que significa, né? Que é o PP e o outro é CP, tá? Mas vamos lá. Vocês viram que a tomadinha lá da Wallbox, ela só tem esses plugs aqui, ó. Esse que é o L1, esse que é o terra e esse aqui que é o neutro. No meu caso da Wallbox, eu tirei o neutro e coloquei uma fase também, tá? Essa Wallbox consegue fazer isso. E quando você abre para fazer a instalação interna dela, eu mesmo que fiz, então você vê lá que ele fala ou o neutro ou outra fase. Aqui uma fase, aqui um terra e aqui outra fase. Então, por mais que você coloque um trifásico aqui, uma tomadinha trifásica, ela só vai pegar essa fase e essa fase aqui se tiver, tá? Se não for neutro. E aqui é o terra mesmo. As outras fases do trifásico, ó, não tem conector, tá vendo? Ele nunca vai carregar nada por ali. Então, por isso que quando eu falo para vocês, esse carro é monofásico / bifásico, é isso que eu tô querendo dizer, tá? Então, um plug trifásico aqui, ele não vai funcionar na sua plenitude, porque ele não tem o aproveitamento dessas duas fases aqui, a L2, né, e a L3, tá bom? Vamos voltar aqui para a caixinha da Clamper. Aqui eu já ela tem 4 parafusinhos aqui na frente, tá? Ela é um pouquinho chatinha de tirar porque ela tem uma vedação, mas eu acredito que eu já tenha tirado tudo. Deixa eu deixar ela aqui assim, ó, que aí depois eu coloco, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, são as proteções. Essa é a fiação, ó, a minha alimentação ela vem por aqui, tá vendo? Então, esse prensa-cabozinho aqui que eu coloquei e mais esse prensa-cabo aqui que é a saída, tá? E vem essa tomadinha aqui. Beleza? Então tá aqui, ó, o terra, fase, a outra fase, tá tudo conectadinho aqui. Eu troquei esses cabinhos, porque esses cabinhos vieram mais fininhos, porque seria só a alimentação da tomada de 20 amperes. Mas como eu queria ligar o Wallbox, eu refiz essas conexões todas, com um conectorzinho aqui, né, um olhãozinho aqui, tá? Eu tenho todo o ferramental para poder fazer isso, beleza? Então, é isso aqui, é assim que ela é por dentro. Você consegue comprar tudo separado? Consegue, né? O disjuntor, todas as proteções de surto, né? Você consegue comprar tudo, né? O DPS, você consegue comprar tudo e montar. Só que eu queria essa caixinha aqui para ficar uma coisa mais profissional, tá vendo? Com acabamento melhor, com a tomadinha aqui direitinho e tal. Mas se você for caprichoso e tiver o conhecimento, nunca faça nada sem um conhecimento, tá, pessoal? E outra coisa, se você puder chamar um profissional habilitado, seria interessante para poder até dar garantia do serviço, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha aqui na VMOB Easy da WEG ou o iMob, né? Eu sempre falei o iMob. Ela vem nessa case, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu já mostrei aqui para vocês, né? Então ela fica bem acomodada, né? Direitinho. Dá para viajar tranquilo. Eu não quero deixar ela deitada aqui, né? Você consegue deixar ela no cantinho. Se você tiver mais malas aqui, ó, você consegue colocar as malas em pé aqui, ó, e elazinha no cantinho, tá? Então ela também tem um tipo um velcro aqui, ó, atrás, que daria para prender nessa parte aqui, ó, também.
Só que eu fiquei com medo de danificar. Eu cheguei a prender, mas eu achei que poderia danificar aqui né, essa parte aqui mais áspera, né? E aí eu ficar marcado, alguma coisa assim, então eu não coloquei. Beleza? Então vamos pegar aqui. Eu não vou ligar hoje, tá? Porque a gente já fez esses testes. Mas o que eu queria falar com vocês? Vamos lá, pessoal. Muita gente perguntou para mim por que eu não compraria um DPS da Clamper, né? Para poder colocar na ponta da tomada e tudo mais do carregador. Por que eu não vou fazer isso? Porque esse carregador especificamente da VEG, o VMOB Easy, ele já tem DPS interno, tá bom? Ele já tem a proteção contra surto de energia aqui internamente. Então a gente não precisa comprar um aparelho em separado, tá? Se você for ver, o preço dele é quase 3,5 vezes o preço de um carregador mais convencional. Porém, as proteções que ele tem, a questão de segurança, os dispositivos de segurança que ele oferece, me fizeram investir um dinheiro a mais para poder ter maior segurança. Até porque, lembra que eu falei com vocês, o carro é um patrimônio caro, né? Então a gente tem que tentar fazer o melhor para poder proteger o nosso patrimônio, tá? Então eu anotei aqui, eu tô com uma colinha aqui, eu vou ler algumas coisas para vocês aqui sobre esse carregador. E são informações que estão no site ou no manual dele, tá? Eu peguei algumas coisas direto no manual, beleza? Então aqui, ó, ele tem sensores de temperaturas internos e nos pinos do plug. Então, tanto aqui, ó, nesses pinos, vocês veem que é uma tomada, um plugzinho bem robusto, tá vendo? Por quê? Porque aqui dentro tem sensores de temperatura. Se algum problema for detectado, se a temperatura estiver aumentando muito, significa que tem algum problema de superaquecimento na instalação que você está usando para poder carregar. Então o que esse carregador vai fazer? Ele vai diminuindo. Vamos supor que a gente coloque lá no máximo 20 amperes para poder carregar. Lembra que eu mostrei no outro vídeo? Está carregando a 20 amperes. Se ele perceber que a temperatura está muito alta aqui no plug, ele vai fazer o quê? Vai começar a reduzir essa temperatura, tá? De 20 para 16, depois para 10 e por último para 6, para poder proteger todo o sistema, tá? Porque ele sabe que se aquela tomada está aquecendo, ela tem algum problema nela, tá bom? Ele pode ser instalado tanto em 127 quanto em 220 volts nas tomadinhas de 20 amperes, tá bom? Então tem que ser tomadinha de 20 amperes, por quê? Porque essa pinagem dele aqui, ó, é mais grossinha, tá? Então se você tentar colocar uma tomada de 10 amperes, isso aqui não vai nem entrar, tá bom? Tem que ser de 20 amperes, mas pode ser tanto 127 quanto 220, tá? Outra coisa, ele não é à prova d'água, mas ele é resistente à água. Muita gente tem receio, né? Ah, se estiver chovendo, não sei o que, papapá. Ele é resistente à água, então pouca coisa não vai danificar o equipamento, beleza? Resistente à água. Uma outra coisa também, que a maioria dos carregadores oferecem uma metragem muito baixa de cabeamento, né? Para poder você conectar na tomada e depois conectar no seu carro. A distância geralmente é pouca, né? 2 metros, 2,5 metros. Esse aqui tem 5 metros, tá? Então, vocês lembram que no outro vídeo eu consegui ligar no carro e lá na tomada no meu micro-ondas, tá? Então, e ainda ficou sobrando alguma coisa. Então, no momento de dificuldade, você consegue pegar uma tomadinha que esteja mais longe do ponto onde o seu carro está, tá? Outra coisa, a estrutura desse carregador aqui, tá? Ela é feita de tal forma a ter uma certa resistência de pressão. O que significa isso? Que se você colocar ele para carregar, né? E por um acaso
você desconectou ele, esqueceu essa parte aqui, tá? Não tô falando da ponteira eles não comentam, eles comentam desse corpo aqui, ó. Se você passar com o carro por cima dele, claro que não é para ficar passando várias vezes não, pessoal. Se você passar e não percebeu, né, que o carregador estava no chão, por exemplo, ele tem uma resistência à pressão externa, tá bom? Um excesso de pressão aqui. Então, a construção dele é resistente à pressão, tá? Ao excesso de pressão. A potência dele, lembra que a Wallbox ela tinha 7 kW, né? Esse aqui tem 4,8 kW de potência, beleza? Não é a performance de uma Wallbox, mas vai te salvar aí numa emergência na rua, tá? Agora eu vou ler um pouquinho do que eles escrevem lá na descrição desse equipamento aqui. Prática e fácil de usar. Basta conectar. A VMOB Easy é conectada diretamente à rede elétrica e executa importantes funções de proteção. Aí agora eu vou listar algumas proteções que ela tem, tá? Sobre corrente, sobre temperatura, sobre tensão, subtensão, fuga à terra, isso é importante, quem tem carro elétrico sabe, e ainda tem outras funções de proteção, ou seja, tem muita tecnologia embarcada nesse carinha aqui, tá? E isso me dá uma confiança, mais segurança para a gente poder utilizar ele na rua, tá? E como eu falei, ele pede o aterramento, né? Que é o que eu falei para vocês. A gente tem que proteger nosso equipamento, né? Que é caro o carro. 119 mil não é pouca coisa, né? Ou para quem tem aí o de 4 lugares, 115 mil, não é pouca coisa. A gente precisa fazer o máximo para proteger o equipamento. Ele tem, né, a detecção de terra também. Se eu coloco naquela tomadinha que eu mostrei da clamper ali de 20 amperes, que está aterrada tudo direitinho, ele vai fazer a verificação dele e vai falar que o aterramento está ok, tá? Aí quando essa parte aqui, ó, fica verde, tá falando que o aterramento está ok. Se o aterramento não estiver ok e você está em um lugar que não tem realmente aterramento, não tem uma tomada aterrada de 20 amperes, você consegue usar, tá? Você vai segurar esse azinho aqui, ó, por mais ou menos 10 segundos e aí ele vai habilitar para você usar sem a necessidade do aterramento. Porém, você tem que ficar atento que é uma opção que você fez assumindo o risco, tá? Porque você está usando equipamento sem aterramento. Beleza? E o aterramento é importante. Vou ler mais um pedacinho aqui de uma outra descrição que eu encontrei. Se eu não me engano, essa descrição foi da internet, mas eu vou falar aqui para vocês, ó. A estação de recarga VMOB Easy foi projetada pensando na segurança do usuário e instalações. Inclui os seguintes recursos de segurança. Autoteste na inicialização. Lembra que eu mostrei para vocês que quando a gente liga, ele fica girando aqui, né, uma luzinha verde, fica fazendo várias verificações até ficar pronto? Ele está verificando isso tudo, tá? Detecção de fuga à terra, detecção de falha de comunicação com o veículo, né, aquele controle piloto. Lembra aquele PP e CP que eu mostrei lá na tomadinha? Então, aquilo ali é o controle piloto que a gente fala do carro, que o carregador conversa com o carro, tá? Para poder saber se está tudo certinho para iniciar o carregamento e não provocar nenhum tipo de dano se alguma coisa estiver errada. Detecção de aterramento da tomada elétrica, né? O PE que a gente chama. A detecção de sobrecorrente, proteção por surto, redução automática da corrente de recarga em caso de sobreaquecimento ou queda de tensão. Lembra que eu falei com vocês? Ele detectou que está esquentando muito durante o carregamento, ele vai diminuindo a corrente para proteger todo o sistema. Beleza? Outra coisa, se ele está carregando, faltou energia na sua casa. Quando a energia voltar, ele volta o carregamento. Detecção de queda de tensão,
subtensão e sobretensão. Carregamento retomado automaticamente após a interrupção de energia, foi o que eu falei agora há pouco. Procedimento de carregamento automático e termina assim que a bateria estiver totalmente carregada. Resistente a excesso de pressão, que foi aquilo que a gente comentou já, e detecção de relé colado. Gente, proteção, tá? É caro, não estou negando isso, é caro. Mas pra gente que quer preservar o nosso patrimônio, é uma boa escolha, tá? Pô, Rodrigo, mas eu comprei lá o da Tesla, comprei outra marca lá que era R$ 1.500, comprei um DPS. Cara, a gente faz o que a gente consegue fazer para proteger dentro o nosso equipamento, né, o nosso patrimônio, dentro das nossas possibilidades. Ah, eu só tenho como comprar o da Tesla, que é até R$2.000 e mais, sei lá, R$40 daquele DPSzinho da Clamper. Show de bola, pessoal. O que não pode é você ficar sem proteção nenhuma, tá? Porque, mais uma vez, o patrimônio é um patrimônio caro. Então, a gente tem que fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para poder protegê-lo, tá? E foi por isso que eu escolhi o VMOB Easy da WEG. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Eu vi muita pergunta lá, né, nos comentários. Eu tentei responder todas elas, tá? E sempre quando você deixa um comentário, eu tento responder o mais rápido possível. Quando eu demoro um pouquinho, é porque eu ainda estou pesquisando, porque nem tudo a gente sabe, né? Então a gente vai, pesquisa e traz a resposta aí para vocês, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil esse conteúdo para vocês. Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, ajude a gente a monetizar o canal. Muito obrigado mais uma vez, que a gente já passou dos 800 inscritos e vejo vocês nos 1.000 inscritos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Um abraço, tchau, fui!